boa noite! Pontualmente 20h30, hoje dia 10 de setembro do ano de 2019. Vamos começar então essa aula ao vivo, essa live, esse vídeo ao vivo, falando então sobre os medos relacionados ao dinheiro. Vou aguardar aqui o Instagram notificar todos os que estão aqui. Olá, bem-vinda, Rosiane, Elton, Thaís, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live que inaugura, na verdade, uma nova fase aqui, minha profissional, levando esse conteúdo gratuito aqui via internet, que faz parte também do meu conteúdo do curso GPS Financeiro. Muito bem-vindos, Fabiano, Michael, Zenaide, que honra você estar por aqui. Muito bem-vinda, Suzana, Márcia. Um beijo grande para vocês que entraram agora. E o conteúdo, então, desta noite de hoje, começando 20h30, nessa terça-feira, dia 10 de setembro, falando sobre os medos relacionados ao dinheiro. E eu recebi, muito obrigada, muito bem-vindos todos por aqui, Valentina também bem-vinda. Eu recebi aqui muitas frases, muitas questões relacionadas aos medos financeiros que me deixaram bem impactadas e que eu quero dividir então com todos que estarão aqui nesse momento, nessa noite. Aproveite então, olá Ricardo, bem-vindo também, aproveite que a gente está aqui no comecinho para compartilhar esse vídeo com alguém, chamar mais gente para participar aqui conosco. Vai ser um momento bem agradável, rápido, de troca de conhecimento, onde eu vou trazer para você o mais impactante aqui da minha experiência, que eu acho que é um pontapé bem inicial para quem quer evoluir financeiramente, que é a questão dos medos relacionados ao dinheiro. Ok? Compartilha aí com alguém que você conhece para vir para cá e eu já vou começar então falando sobre a questão relacionada ao medo, né? Porque antes de nós falarmos sobre o medo relacionado ao dinheiro, é preciso que a gente tenha muita clareza quais são esses medos, né? O que é esse medo? Da onde que surge? Que medo é esse que a gente está falando? E aí, para eu começar explicando isso para você, eu quero trazer um conceito que é da psicologia, né? E que ele é bastante antigo, relacionado aos homens das cavernas. Marcela, bem-vinda. Lá na época dos homens das cavernas, o medo ele era essencial, né? O medo ele vem então como um instinto de preservação naquela época, para que as pessoas possam ter a preservação da espécie naquela época. O medo vinha como uma questão de instinto realmente. E aí dentro disso libera toda uma adrenalina, né? E essa adrenalina então faz vibrar o olfato, faz vibrar a visão, faz vibrar a audição e as pessoas acabam tendo reações de ação relacionadas a esse medo. Antes de continuar aqui, quero saudar quem entrou um pouquinho depois. Muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na nossa live dessa noite. Nosso tema são os medos relacionados ao dinheiro. Tô começando falando sobre esse medo que já vem lá desde a época dos nossos ancestrais, os medos relacionados aos assuntos mais diversos lá da época dos homens da caverna, e já vou trazer então para agora. Eu quero saudar quem tá chegando agora ainda e dizer para você que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode anotar aqui no chat que depois eu vou voltar aqui. Então, muito bem-vindas, Wanda, Rose, Daiane, super bem-vindas aqui. Vamos lá, vamos ao nosso assunto. Eu comecei falando então a respeito do medo. O nosso tema é medo relacionado ao assunto dinheiro. E a primeira questão que eu quero pontuar é que esse medo já é inerente à espécie humana, né? Já vem desde lá da época do homem das cavernas, onde ele obrigatoriamente tinha que ter medo como forma de sobreviver. E aí, claro, quando o medo vinha para o ser humano naquela época, ele tinha alguns instintos de fuga, por exemplo. Então viu um tigre, um leão, não sei, tô chutando aqui um dinossauro, não sei, enfim, um animal que pudesse atacá-lo de alguma forma, ou uma outra tribo, uma tribo rival, ele tinha que realmente correr naquela ocasião. E quando ele corria, então o olfato né, sobressaía, visão, a audição, enfim, tudo vinha. Nossa, o olfato eu fiz assim, né? Não, o olfato, a audição e a visão se sobressaía a partir da liberação da adrenalina.
E isso acontece ainda nos dias de hoje. Muitas vezes, quando a gente tem medo, a gente tem essas reações que são instintivas e fisiológicas que já nos acompanham aí por toda a história da humanidade. Por outro lado, tem um outro tipo de reação, que é a reação da paralisia, né? É quase como aqueles animais que, tipo, se finge de morto, fica quietinho aí no teu cantinho, finge de morto pra ver se aquela fera passa sem perceber que tu existe. Então, existem esses dois tipos de componente, ou a fuga, né, a luta ou fuga, ou então a questão de ficar bem quieto. O que eu percebo na vida financeira, né, que muitas vezes o medo financeiro, ele é altamente paralisante. E ele paralisa por qual motivo? Por que a gente fica paralisado quando a gente tem algum medo relacionado a dinheiro? Primeiro porque não sabemos o que vem depois. E isso causa um estresse enorme, uma angústia gigante na vida das pessoas. O fato de não saber qual vai ser o próximo passo que eu tenho que dar, não saber como é que vai ser o meu futuro, como que vai ser daqui em diante. Você concorda? Dá um ok aí pra mim se você concorda com essa colocação. E se faz sentido pra você, e comenta aí também, né, diz o que tá achando, se acha que o medo realmente nos acompanha enquanto seres humanos a todo esse tempo, se concorda, se discorda, coloca aí os seus comentários para que eu consiga ir acompanhando aqui a linha de raciocínio junto com você. Bom, então dentro disso, né, já trouxe o aspecto de que o medo, ele nos acompanha como um instinto de sobrevivência desde a época dos homens das cavernas, que faziam os homens das cavernas fugirem frente a um obstáculo, e ele deve então nos acompanhar até hoje para que a gente possa fugir das situações. Só que em algumas situações esse medo também paralisa, né? E aí na situação financeira ele muitas vezes paralisa, por não saber o que vem depois. O mais interessante e que eu quero trazer essa informação para você hoje é que esse medo, ele pode ser de algo real, ou seja, que está realmente acontecendo, ou ele pode ser de algo totalmente imaginário, que a nossa própria mente cria e faz isso acontecer. Faz sentido isso para você? Faz? Comenta aí para eu saber se faz sentido ou não. O fato é que realmente medos relacionados a finanças existem, ao dinheiro existe, e muitas vezes a gente não sabe então como lidar com eles. Não sabe se foge, se luta ou muitas vezes fica ali paralisado. E aí eu quero trazer para você então alguns medos que você mesmo, os meus seguidores aqui do Instagram tiveram e compartilharam comigo nos stories ali durante essa semana, que é, por exemplo, um medo muito comum, que é o medo de não conseguir fazer reserva financeira. É o típico ganho e gasto. Então, ganhei meu dinheiro, gastei o meu dinheiro e não evoluí financeiramente. Continuei na mesma situação. Esse é um medo comum. E aí a gente precisa entender o que vem depois desse medo, né? O fato de eu não ter uma reserva financeira implica em quê? Bom, implica em eu ter talvez alguma dificuldade no futuro sem contar com um pé de meia, digamos, um fundo, uma reserva. Faz sentido esse medo para você? Me fala se o som tá bom também, que eu tô aqui falando já há um tempão e acabei não perguntando sobre o som. Nós vamos, só para deixar claro aqui, a gente vai mais uns 10 minutinhos aqui de live para fechar o assunto medo. Então eu vou trazer os medos agora para você e logo em seguida algumas dicas bem poderosas que você não pode perder no finalzinho aqui desse papo. Bom, outro medo relacionado a dinheiro é o medo de faltar dinheiro. Quem tem esse medo, dá um ok aí, manda uma mãozinha, manda uma curtida para eu saber que esse faz sentido. Eu acredito que a maior parte da população tem esse medo, tem esse receio, que é o de faltar dinheiro, de ficar sem dinheiro. Teve uma ocasião, no ano passado, que eu atendi um cliente que me marcou muito, sabe? Que ele estava numa situação financeira muito complexa. Bom, tem corações aí surgindo, sinal de que as pessoas concordam. Eu atendi esse cliente e ele estava numa situação tão difícil, a gente fez uma troca de serviço, era uma permuta, né? Então eu atendi ele, depois ele trocou esse trabalho comigo, que ele estava assim com 10 reais na carteira, não tinha nada no banco, não tinha trabalho, estava desempregado e não tinha nenhuma previsão de recebimento. Aquela situação me trouxe uma profunda dor, realmente, de ver a situação de alguém que não tinha nenhum tipo de dinheiro.
Mas o mais importante que eu consegui enxergar e a gente conseguiu extrair de dentro dele foi a força que ele tinha de gerar ideias que podiam gerar dinheiro para ele durante aquela semana. E foi assim por um tempo. Ele precisava conseguir dinheiro para se manter naquele dia, naquela semana, no dia seguinte. Era uma pessoa de formação superior, era uma pessoa em transição de carreira, tinha feito uma opção de sair do teu trabalho para tentar uma outra carreira, só que até engrenar essa segunda parte, ele teve essa dificuldade financeira no caminho. Então, o medo de faltar dinheiro, ele tá rodando todos nós, independente da fase que a gente está da vida, ele realmente existe. Agora, quem experimenta isso realmente na pele, né, de ficar sem crédito, sem dinheiro para o dia seguinte, pode entender melhor essa situação que eu estou falando. Então, quando se está nessa situação, o medo, ele não pode te paralisar de jeito nenhum. Ele tem que ser aquele impulsionador de ações para que se consiga gerar ideias e gerar novas possibilidades, como ele mesmo gerou, fazendo surgir dinheiro, como se diz, fazendo vir leite de pedra, surgir dinheiro da onde ele jamais imaginaria. Faz sentido para você? Pode deixar aí a sua pergunta, a sua colocação, vamos participar mais aqui, por favor, para que a gente tenha aqui uma interação melhor. Deixa aí o seu comentário. Bom, um medo que eu recebi, né, e eu achei bem interessante de pontuar aqui nessa live, foi de uma pessoa que me disse que o grande medo da vida dela é deixar dívidas para os seus filhos quando ela ou ele se for. O que eu quero falar sobre isso, né? O quanto tem a ver esse tipo de medo com já uma situação de morte. E eu imagino pela pessoa que eu conheço que ela é uma pessoa bastante jovem, mas que já está imaginando lá na frente uma crença de que tudo vai dar errado, que ela pode faltar a qualquer momento e vai deixar esse endividamento para a família. Então, nesse momento, eu imagino que essa pessoa está muito paralisada também, sem ações para fazer uma reviravolta na vida financeira dela. Então aqui o passo é o seguinte, é entender a profundidade realmente desse medo e perceber que pode ser modificado, não precisa esperar para o resto da vida, né, terminar a vida para que isso seja uma situação não resolvida para deixar de herança. E sim, essa possibilidade existe de arrumar tudo isso nesse momento. Fica aqui essa dica que é bem essencial. Outro medo bastante comum é o medo de perder o emprego. Então, muitas pessoas têm medo de ficar desempregados e depois de acabar o dinheiro, de não conseguir mais se recolocar no trabalho. O medo, por exemplo, de ficar doente e ter que parar de trabalhar. E esse medo aqui, ele é principalmente relacionado a pessoas que prestam serviço, que trabalham por conta própria. Então, e se eu ficar doente, eu não vou mais conseguir trabalhar, consequentemente eu não tenho mais dinheiro também. Bom, são vários medos. O medo da separação, você já pensou que muitas vezes um casal que divide as contas, ele tem mais possibilidade de se dar bem financeiramente, porque as contas são todas divididas? Então, muitas vezes o receio, o medo de se separar também é grande e acaba ocasionando algumas sequelas, digamos assim. O medo da conta do cartão, hoje eu recebi essa resposta lá nos meus stories e eu achei bem interessante. O medo de ver a conta do cartão chegando no final do mês. Quem tem mais esse medo aí, pode dar um ok aí, levanta a mãozinha, dá uma acenada para eu realmente entender se esse é um medo bastante comum ou se é só dessa pessoa que me mandou. Bom, deixa eu ver aqui, não tem comentários mesmo ou eu não estou enxergando os comentários? Não, ok. Me diga se esse é um medo seu também, de perder o controle do cartão e aí depois não conseguir pagar. E outro medo também bem impactante é o medo de doença, né? Quando, e se tudo der errado e se eu ficar doente, e aí? Bom, esses medos existem, a gente não pode tampar os nossos olhos, é como se a gente fosse nesse momento assim, dar uma cutucadinha na ferida, sabe? Então a ferida existe, tá ali, muitas vezes a gente não olha para fazer de conta que ela não tá, mas ela tá. Então, esses medos existem nos seres humanos. O medo com relação ao dinheiro é tão acentuado quanto, por exemplo, o medo de cobra que as pessoas têm, ou o medo de falar em público. O medo de ficar sem dinheiro, ele faz parte desses.
E a questão é o quanto que a gente olha realmente para as nossas feridas e quer curar essas feridas. E aí, eis aqui algumas dicas que eu vou trazer para a gente amenizar um pouco essa questão relacionada aos medos financeiros, os medos financeiros. Uma das questões que eu trago aqui para você, que a gente pode falar, né, é que existem algumas raízes relacionadas a esse medo. E uma das raízes principais é a questão da insegurança. E eu acho que você vai concordar comigo, você que está aí do outro lado me acompanhando. A insegurança financeira, ela é instalada não só na vida financeira da pessoa. Então, se a pessoa é insegura, por exemplo, no relacionamento, se não tem confiança no outro, se não consegue estabelecer um relacionamento de confiança, é possível também que ela tenha insegurança na vida financeira. Se ela é, por exemplo, insegura no trabalho, né? O meu trabalho nunca tá bom, isso tudo que eu faço nunca dá certo, é possível também que algum tipo de insegurança relacionada ao dinheiro exista nesse caso. Bom, existe também os outros receios, né? As outras raízes que são no outro extremo, como por exemplo, se eu tiver muito dinheiro, como é que vai ser? Né? Então tem um outro sintoma que é relacionado a esse medo, uma outra raiz, que é a questão de eu não conseguir viver esse hoje com essa preocupação no futuro. Então, a questão raiz insegurança, a questão raiz medo do futuro, e aí vem junto uma ansiedade, daí a gente pode até pontuar que são pessoas mais ansiosas, que precisam de tudo para agora, enfim, de não conseguir viver esse hoje. E isso muitas vezes paralisa, né? Então eu quero deixar essa informação para vocês. Se você se sente paralisada na vida financeira, é importante observar qual é o medo que tem relação com essa sua vida financeira e mais ainda o que a gente tem antes desse medo, qual é essa raiz. Na maior parte das vezes, a questão é uma questão de segurança. Então, o valor segurança na sua vida deve ser muito importante para você. Se dá um joinha aí, se você concorda com esse valor chamado segurança, dá um ok, um like para eu saber se realmente é isso. E essa questão segurança, então, ela envolve vários patamares da nossa vida, né? Várias áreas da nossa vida. Nossa vida, dos nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa família, até a espiritualidade, saúde e bem-estar, tudo isso tem envolvimento na questão da segurança. Eu compartilho com você que quando eu comecei a mergulhar mais a fundo, concordam? Ok. Eu compartilho com você que quando eu comecei a mergulhar mais a fundo nos assuntos financeiros, né, a minha maior questão era uma questão de segurança financeira. Eu precisava realmente, que bom que estão concordando, eu precisava realmente saber que eu estava segura financeiramente. Daí quando eu comecei a entender como que funcionava a vida financeira, isso eu tô falando de uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, quando eu realmente comecei a estudar a parte de finanças pessoais, estudar sobre dinheiro e tudo mais. Eu comecei a perceber que se eu tivesse realmente uma reserva financeira, eu ficaria muito mais segura e mais tranquila do que da maneira como eu estava vivendo. Apesar de eu ter um bom padrão de vida, né? Lá naquela época, eu precisava ter um colchão, como se fala aí no dito popular, né? Esse colchão, ele me traria mais segurança financeira. E foi exatamente isso que eu constituí ao longo desse tempo. Essa segurança, então esses receios, esses medos relacionados ao dinheiro, eles vão diminuindo a partir do momento em que a gente consegue evoluir um pouco financeiramente. E hoje, para mim, então, o meu maior valor relacionado a dinheiro é a questão liberdade. Ele mudou ao longo desse tempo da questão segurança para a questão liberdade, porque justamente hoje eu acredito que o dinheiro pode nos trazer liberdade, pode nos trazer conforto e pode nos dar uma vida muito mais livre, onde a gente possa escolher muito mais o nosso estilo de vida. Se você concorda, dá um ok aí. E aí, o caso é o seguinte, né? Como fazer para eliminar esse medo e tratar essa raiz? E aí agora vem a parte mais importante aqui dessa live. Você que ficou comigo até aqui, não perde. Toma nota, pega aí um papel e uma caneta, toma nota, deixa aí
Anotado também a sua dúvida, se você quer, se você tem alguma dúvida, deixa aí anotadinho, que ao final dessas dicas, então, eu vou responder as perguntas que surgirem. Primeiro ponto, então, é sair do medo paralisante e passar para utilizar esse medo como uma fonte de ação. Então, haja, comece a agir. Isso é o número 1 de toda a dica de hoje. Comece a agir. Se tem algum problema financeiro, ok, eu reconheço esse problema, eu vejo que eu tenho uma ferida, isso tem uma raiz e eu preciso agir. Hoje ainda eu atendi um cliente que ele estava numa situação financeira assim meio prejudicada, e ele usou inclusive uma expressão, eu tô F, né, 3 pontinhos aqui, usou essa expressão bem conhecida aí de todos nós, que eu não quero falar aqui o nome. Então eu disse pra ele, olha, tu até pode estar F, né, mas o mais importante de tudo é o passo que tu estás dando hoje. E eu quero falar isso pra você. Se você tá me acompanhando aqui, tá numa situação financeira difícil, complicada, é hora de ir muito além desses números, né? É hora de protagonizar a sua vida financeira e de experimentar essa prosperidade além da conta. E aí, pra gente começar isso, o primeiro passo é a ação. E aí, essa ação, então, coloque bem grande aí na sua parede, no caderno, no espelho, aonde você quiser. Haja independente daquilo que vai acontecer, tome ações na sua vida, faça ações acontecer. Então, primeiro de tudo, dentro dessa lista de ações, defina as suas prioridades. Essa é outro tópico aí para você anotar. Ou seja, não deixar dívidas, eu não quero deixar dívidas então para os meus herdeiros, ok, vamos então pensar em quitar essas dívidas, vamos organizar a sua vida financeira para fazer a quitação dessas dívidas. Isso é uma ação, é uma decisão que vai te levar a um impulso de ação. Depois, eu tenho muita insegurança com medo de faltar dinheiro. Ok, vamos constituir uma reserva? Vamos constituir. Mas hoje nesse momento você pode estar pensando, né? E aí me responde se você está pensando isso ou não. Marlise, mas nesse momento eu não consigo fazer uma constituição de reserva porque o meu dinheiro está escasso, tudo que entra, sai, eu não consigo ter esse valor assim financeiro. Bom, começa pelo começo. Então, a gente tá falando de começar com um pouquinho, a gente não tá falando de pegar metade do seu salário nesse momento. Mas separa um percentual, começa com 1% do seu rendimento mensal, depois passa para 2%, depois para 3%, para 4%, para 5%, para 10%. Enfim, vai aumentando mensalmente essa reserva. Mas o passo mais importante é haja, comece. E comece hoje, conte com a minha ajuda. Terceiro passo aqui, então, primeiro passo, ação, segundo passo, a definição de prioridades e o terceiro passo, transformar o sonho em um plano, em um objetivo. Então, assim, tá sonhando? Ok. Você tá executando esse sonho? Não. Então, vamos fazer esse sonho virar uma realidade. O sonho é o primeiro passo do planejamento, mas é essencial que você transforme esse sonho em objetivos. Então, aproveita aí esse caderninho que você já pegou e escreva qual é o sonho. O sonho é quitar as dívidas? Ok, então coloca aí o sonho número 1, é uma meta, é um plano, é um objetivo, quitar as dívidas. Ou não, o sonho é fazer uma viagem para a Europa. Ok, coloca aí, o sonho é seu, não é meu, e eu vou dar o maior apoio de você conquistar esse sonho e fazê-lo acontecer. E o quarto passo, então o primeiro passo, começar a agir, definir prioridades, sonhar e planejar. E o quarto passo, então, é determinar-se para isso. É uma decisão, é um processo de decisão. Então, se eu for perguntar para você hoje, de 0 a 100%, o quanto que você realmente está comprometido com a concretização desse sonho na sua vida? Responde aí para mim, dos sonhos. O que você está comprometido aí a fazer, a executar? O que tá rolando aí? Nossa, não sei porquê, mas não tá aparecendo nenhum comentário aqui pra mim. Eu não sei se vocês não estão mandando comentários ou se sou eu que não estou enxergando os comentários. De toda forma, se eu não estou respondendo aqui pra vocês, me desculpa, mas eu não consigo ler aqui esses comentários, nenhum. Mas tudo bem, eu fico falando aqui e achando que vocês estão entendendo. A única coisa que eu enxergo aqui são os corações. Então, espero que esteja chegando essa mensagem aí. Determinar-se é isso, como eu falava. Então, vou resumir aqui pra gente já começar esse encerramento. Começar a agir,
definir prioridades, sonhar, e esse sonho aqui deve ir para o planejamento, e determinação. A partir do momento em que você decide... opa! Que bom, então. Tem corações, tem gente aqui comigo. Ok. Depois eu vou ver se acho aqui os comentários e daí eu respondo nos stories, porque realmente eu não tô conseguindo responder aqui as... Deixa eu ver se eu dar uma acenada aqui, se aparece alguma coisa. Não aparece nada. Deixa eu ver aqui se aparece mais alguma coisa por aqui. Não, aqui também não aparece. Ai, apareceu um monte aqui. Gente, agora apareceu aqui pra mim, desculpem. Ai, olha só que interessante, tem outros medos aqui. Medo de perder tudo. Zenaide tá compartilhando. Ai, gente, sou obrigada a responder aqui. Agora que eu achei onde é que tá, agora eu vou responder, tá? Mais 2 minutinhos aqui. É bem interessante esse medo, né, Zê? Porque muitas vezes quando a gente não tem nada, a gente não tem muitos receios disso, de perder o que não tem. Agora, quando a gente consegue adquirir, ter um patrimônio e ter uma reserva financeira, de repente bate aquela insegurança, ai, que medo de perder tudo. Mas o mais interessante, eu gosto muito de estudar, inclusive tem esse conteúdo dentro do meu curso do GPS Financeiro. Eu gosto muito de estudar os grandes mentores, né? As grandes pessoas de sucesso mundialmente falando através dos livros. E uma das frases que eu mais gosto são daqueles empreendedores, aqueles empresários que tiveram grandes negócios, milionários, acabaram falindo e conseguiram reconstruir outros negócios milionários em pouquíssimo tempo. E às vezes eu atendo clientes nessa situação, assim, que já tiveram grandes negócios, que estão numa fase baixa e chegam desesperados dentro do atendimento. E o que eu gosto sempre de falar é o seguinte: se você conseguiu construir uma vez, você consegue construir a segunda e você consegue construir a terceira. É claro que com os aprendizados da primeira, a gente não vai errar de novo na segunda, e aí identificar quais foram os erros daquela questão para que isso não se repita. Mas é muito importante ter essa clareza. Se você conquistou, se você conseguiu, se você já teve em algum momento da sua vida sucesso financeiro, é possível repetir a qualquer momento da sua vida. Muito obrigada aí pela colocação. Deixa eu ver se eu acho aqui mais comentários. Ok, o som tá bom. Vamos ver se tem mais aqui. Tem uns concordos. Tem que ser positivo e fazer um planejamento, né? Isso mesmo, tem que ser positivo, fazer um planejamento, começar pelo sonho, colocar metas. Eu posso fazer uma outra live só sobre planejamento financeiro pra gente conversar mais. Se você quiser, deixa aí no comentário que daí eu volto nesse tema numa semana seguinte. Planejar antes de começar em outra profissão, correto? Totalmente correto, Fabiana. Quando eu peguei esse cliente que eu comentei, ele realmente já estava desvinculado a qualquer outro negócio, não tinha nenhum tipo de reserva financeira. Aliás, ele tinha uma reservinha assim que durava 1 mês para ele, mais ou menos. Passou aquele mês, não engatou um novo negócio e agora, quase 2 anos depois, que ele está entrando no eixo aí da nova profissão. Então, essencial fazer esse movimento de uma maneira planejada. Ok, vamos ver. Ai, olha só, a Suzy tá comentando que medo de doenças eu tenho muito. Suzy, realmente, pra gente que trabalha por conta própria, que temos os nossos negócios, ele é um medo bem recorrente. O que eu geralmente indico para empresárias, né, empresários como nós, é a questão de pegar um seguro, né, enquanto você não tem um fundo de reserva suficiente aí de 3 a 6 meses do seu salário, a sua retirada mensal, é pegar um desses seguros que garante durante aquele tempo a sua aposentadoria, para que você consiga se virar naquele tempo, né? Tem alguns seguros bem interessantes de saúde que podem ser vinculados nesse momento. E também, claro, fazer um bom planejamento para que você consiga ficar um tempo afastado da empresa. Às vezes eu falo, né, gente, 1 mês quebrou o braço, seu trabalho de digitação, como é que eu vou fazer, né? Então, às vezes, aquele mês vai ser uma assistência do INSS e aí é muito importante pagar a sua previdência. Esse pode ser um outro tema de outra live. Bom, vamos ver aqui, temos mais. A Bela tá dizendo, eu acho que no final de tudo é ficar sem dinheiro para resolver qualquer situação que possa aparecer. Exato, esse receio, esse medo, ele tem a ver com segurança também, né? Porque se a gente tem imprevisto, se tem algum problema e não tem dinheiro para resolver, é uma situação muito triste.
Teve um treinamento que eu fui faz uns 2 anos, mais ou menos, treinamento das mentes milionárias, em que o instrutor, ele falava justamente sobre isso. Ele falava que ele teve um problema no incêndio numa casa, ele contou toda a história, e ele se queimou muito no corpo dele, ele precisou ficar em torno de 4 a 5 meses no hospital, internado para conseguir sarar aquelas feridas. E ele disse que a maior, a tranquilidade dele com relação à vida financeira foi o que fez com que ele não sofresse mais naquele estado. Ele disse que lembra de uma criança que tinha no lado da cama dele, de em torno de 2 anos, em que a mãe tinha que deixar a criança de manhã no hospital sozinha, sair para ir trabalhar e voltar no final da tarde para dormir com aquela criança, porque a mãe não tinha condições financeiras de arcar de parar de trabalhar naquele momento da vida. E ele, então, ele conseguiu usufruir do dinheiro naquela situação. É claro que eu tô falando aqui de uma situação de caos total, né? Mas se a gente consegue imaginar isso, a gente pode dizer que aquele dinheiro multiplicando lá sozinho também vai fazer bem quando a gente estiver com saúde. Então, vamos aproveitar para a constituição das nossas reservas financeiras. Faz sentido isso para você? Comenta aqui para mim. Bom, tô achando aqui os outros comentários. Aqui diz o seguinte, o Elton, acho que a maioria das pessoas não teve uma educação financeira já cedo. Isso ajuda muito a ter medo. Ajuda sim, Elton, e a educação financeira no nosso país, ela não existe, infelizmente. A gente está na 5ª Semana Nacional, esse ano de 2019, aconteceu a 5ª Semana Nacional da Educação Financeira. E agora que tem uma política pública para colocar educação financeira junto com outras matérias dentro do ensino curricular nacional, isso está muito longe ainda de se transformar numa realidade. Aqui, se eu for perguntar para quem está acompanhando aqui essa live, provavelmente 2, 3 pessoas, aí nem 10% dos que estão aqui me acompanhando tiveram algum tipo de educação financeira. Então, é claro que isso faz parte de trazer esse receio. Enquanto que países desenvolvidos, isso é um tema super recorrente e um tema que acontece de uma maneira bem mais simples. Vamos ver aqui. Fabiana está dizendo que deveria, agora eu já não sei mais o que. Ricardo está dizendo que a educação financeira é algo que é pouco abordado no período escolar, em casa mesmo com nossos filhos. Importante esse tema desde cedo. Eu acho essencial esse tema desde cedo. Quem sabe em outra oportunidade eu consiga a gente possa fazer uma live para os pais, né, para saber como lidar com esse assunto em casa. E aí eu pergunto para você, né, você teve educação financeira na sua casa? Olha, de todas as palestras, de todos os cursos que eu já ministrei, eu devo ter pego 1 ou 2 pessoas que disseram que, olha, eu tive um pai e uma mãe que sentavam comigo para dizer o que eu faria com a minha mesada. Isso é muito raro de ter, muito raro de acontecer, da gente presenciar alguém adulto ter esse tipo de educação financeira. E aí a grande dica é o seguinte, se você já tem filhos, que tal começar agora, né, educar os seus filhos? E aí começa pela mesada, começa por ensinar as contas de casa e tudo mais. Tem bastante assunto para isso também, e eu prometo que vou voltar aqui em outros momentos para falar sobre isso. Quero isso para a vida, Thaís, muito bom, liberdade, é isso aí, já é meta. Agir sempre é o primeiro passo. Onde aplicar para começar essa reserva? Onde aplicar para começar a reserva? Bom, muito bom essa pergunta. Deixa eu falar para vocês. Onde começar aplicando? Bom, eu gosto de pensar o seguinte, que primeiro de tudo você tem que começar essa reserva. Então, se você tem R$100, você tem R$200, você tem R$1.000, R$5.000, R$10.000, começa guardando. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam, mas aonde que eu vou aplicar? Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Se eu não sei mexer em aplicação, coloca pelo menos numa poupança, mas guarda o dinheiro. Fazer a reserva é um ato diferente de investir. Então, esse fazer a reserva, ele é essencial. E eu quero chamar a atenção para isso. Faça a reserva. Agora, onde investir vai depender principalmente do que você quer para esse dinheiro. Se é, por exemplo, uma reserva um fundo de reserva, né, para utilizar em momentos que você precisa, aí de 3 a 6 vezes o seu salário, ele precisa ter liquidez, porque se você precisar desse dinheiro, ele tem que ser resgatado automaticamente. Então, eu particularmente, eu gosto muito dos títulos do Tesouro Direto. Então, o Tesouro Selic, por exemplo, ele é um título que tem boa rentabilidade, te devolve o dinheiro rapidamente e tem liquidez.
Então eu coloco lá hoje, se eu quiser resgatar amanhã ou na segunda-feira, ok, eu vou lá e resgato para minha conta. Então o primeiro passo aqui que eu diria para quem quer começar a investir é abrir uma conta numa corretora de investimentos. Se você não ouviu falar, tem várias aí, tem XP, tem Rico, não estou fazendo propaganda, só estou falando das que eu uso, mas é importante que você saiba que existem as corretoras de investimento e você pode aplicar o seu dinheiro lá. Isso também é tema para uma outra live, mas eu não vou deixar ninguém sem resposta aqui hoje. Flávia Queiroz, não podemos deixar que o medo nos paralise. Sem dúvida, Flávia, isso não é nem um pouquinho legal. Olá, Thalita, bem-vinda. Danizinha, boa noite. Bela tá perguntando, título de capitalização é um bom investimento? Será? Ai. Bom, título de capitalização ele só tem uma função, fazer você se disciplinar para que você consiga depositar todos os meses aquele dinheiro. Essa é a única função de um título de capitalização, porque ele tem muita taxa embutida. Se você parar para pensar, às vezes as pessoas ficam ali pagando, eu acompanho muito as declarações de imposto de renda dos meus clientes e na verdade assim, às vezes o cliente paga ali durante 3 anos o total de 4 mil reais de um título de capitalização e quando termina esse título ele recebe 3.800. Ou seja, pagou tudo de taxa que tinha para pagar, não rendeu, não foi sorteado e ainda pega menos dinheiro de volta. Então a única questão do título de capitalização é se adaptar ao depósito mensal, o que eu acredito que não vale a pena, porque se você começa a ser disciplinado, você vai conseguir fazer esse depósito sozinha, sem precisar do banco para te exigir. Suzy, não tive nenhuma educação financeira. Suzy, você e 99% da população brasileira. E que bom que você está aqui hoje, né? E já tivemos um bom trabalho juntas, então é ótimo que você está aqui para buscar cada vez mais esse conhecimento. Olá, Macário também por aqui, Fabiana, Maicon, bom, nunca tive educação financeira em casa, Dani também tá falando, Maicon tá dizendo boa dica. Gente, vamos ficando por aqui, muito obrigada por essa participação, amei a presença de você aqui, eu espero que tenha sido bem claro, se você tiver ficado com alguma dúvida pode colocar para mim, ok, Bela? E deixa aí uma palavra final do que foi participar desses minutos aqui comigo, o que ficou aí para você. Eu quero dizer para você que em breve vai ter mais conteúdo por aqui, acompanhe, compartilhe esse canal com quem você conhece, com quem você gosta, para que o assunto evolução financeira chegue também a outras pessoas. Então, essa evolução, educação financeira, ela tem que ser compartilhada, como vocês mesmo colocaram, né? A gente não teve educação financeira, então vale a pena sim essa troca, essa experiência e eu tô aqui à disposição e vamos ter muitas outras lives e outros momentos por aqui. Que bom, Suzy! Um beijo para você, beijo Fabiana, Ricardo, Thaís, foi uma honra estar aqui com vocês. Deixem aqui então para mim como que foi participar, uma palavra pode ser, para eu saber se valeu a pena ou se não valeu. E também outra questão, vou deixar de vez em quando ali os stories que você pode sugerir outros temas. A gente abordou alguns temas bem rapidamente, mas tem muita coisa para falar. Então, legal aprender sobre evolução financeira, Bela, muito bom, Dani. Ai, que legal, Gi, beijo pra ti, Sandra. Um grande abraço para cada um de vocês. Eu vou encerrar por aqui. Quero contar que amanhã eu vou estar... Foi ótimo, que bom, Flávia. Vou estar em Recife participando do Congresso Nacional, do Encontro Nacional da Mulher Contabilista, agora em 2019. Uma honra ser representante aqui do meu estado, da Comissão da Mulher Contadora. E se der, vou fazer algum videozinho lá para vocês verem aonde eu estou e compartilhar mais conhecimento, certo? Que vem outras lives, vai vir sim, muitas outras lives e eu quero responder as perguntas de vocês por aqui, certo? Até a próxima, fiquem com Deus, boa noite e até mais. Tchau!